Olá, tudo bem? Meu nome é Tati Totti. Eu vou te explicar o que é coaching. Coaching, o processo. Então, eu sou uma coach de emagrecimento consciente. E muita gente confunde a gente com psicólogo ou qualquer outra coisa, menos o que realmente o que fazemos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui de uma forma que você consiga entender de uma vez por toda como a gente pode te ajudar, entendeu? Então vamos lá. O que é o coaching, né? Coach, vocês estão vendo aí que tem bastante gente, até famosa, ex-presidente e tudo mais, que tem contratado o coach, né? A gente vai emagrecer. Nossa, mas está tendo cada resultado. E o que é isso? Então vamos lá. Aqui, ó, aqui embaixo, aqui eu vou ler esse texto e vou explicar para vocês, tá bom? O que é coaching? Tá? Segundo a nossa Federação Internacional, coach é um processo que forma uma parceria estimulante e criativa, super, com os nossos clientes, que inspira e maximiza o seu potencial pessoal e profissional, porque coach tem tanto a minha parte que é qualidade de vida, bem-estar, tem profissional, tem relacionamento, e tem um monte, financeiro, administrativo, e tem bastante, tá? Gente especializada em cada área, tá? O coach é um processo no qual o coach, eu, tá? O profissional, e o coach que é o cliente, você, passa por um processo de coaching, tá? O processo chama coaching. Identificam o objetivo, traçam metas, estabelecem os pontos que indicarão o sucesso do seu resultado. E como sair do ponto A, que é o seu estado atual, e ir para o ponto B, que é o estado desejado, tá? Eliminando essa distância toda aqui, ó, que nem eu explico aqui embaixo, aqui, ó, do lado, tá bom? Então, assim, a gente identifica o que está impedindo o coach alcançar o seu objetivo, o seu sucesso, superando os bloqueios, tá? Então, assim, o coach, ele tira esse emaranhado de caminhos que você faz, tá? Para chegar no objetivo. A gente traça metas, mini metas, a gente pega a sua meta maior, a gente fraciona ela, cria um plano e começa a focar em pequenas mini metas até alcançar na meta maior. Então é uma estratégia, tá? Não tem nada a ver com o passado, né? Não vamos tratar o seu passado, tá bom? O coaching, a profissão, não é terapia, aconselhamento, psicologia, consultoria, mentoria ou autoajuda. Por favor, pode ver aqui que tá. Ou é um psicólogo ou é um coach, né? Eis a questão. Existe psicólogo coach, tá? Mas não existe coach querendo ser psicólogo, tá bom? Então, existe a formação de psicólogo que ele faz aí uma formação de coach. O coach, lógico, tem uma formação, se ele quiser fazer aí depois a formação de psicólogo, tudo bem, tá? Mas não existe isso, tá bom? O coach é o profissional, o coach é o cliente, tá? E coaches, eu coloquei aqui no plural, tá? O patrocinador é quem paga pelo processo de coach. Geralmente empresas contratam muito para fazer toda a equipe de uma vez só fazer um processo de evolução, né? Então, é muito comum empresas contratarem um coach para ali melhorar o empenho, o desempenho, o potencial da equipe, tá? É muito comum mesmo. A sessão é cada encontro que o coach tem com o coach, que é o cliente, tá? E o processo é o conjunto das sessões, tá bom? O processo de coach, o ponto de partida do coach é analisar junto com o coach o seu estado atual e o estado, tá? Desejado. Então a gente tem que saber onde ele está e para onde ele quer ir, tá? Jamais chamamos os coaches de paciente, tá? É cliente. No meu caso, como eu trabalho no ramo nutricional e emagrecimento, é errado chamar os nossos coaches de paciente. Paciente é saúde, né? O médico, o nutricionista formado que chama de paciente, tá bom? O psicólogo também chama de paciente, tá? Por isso que a gente não é psicólogo. O coaching, então, é uma espécie de tecnologia ou metodologia, né, que buscam sempre um resultado, porém nenhum resultado é sustentável sem aprendizado. Isso é muito importante. O coach, ele faz durante o trajeto a pessoa aprender, ensina a pessoa a aprender, não só ensina, né? Então, geralmente, ele já é, vamos dizer assim, vou falar numa questão profissional,
um olhar profissional, né? A pessoa é engenheira e ela quer chegar à coordenação, engenheiro ali, geral, tal. Então, você não vai ensinar ela a ser engenheiro, você vai ensinar ela como que ela sobe a escada ao rumo do que ele quer ser, entendeu? Então, a gente não ensina, a gente ajuda o coach a aprender o caminho para ele chegar no estado desejado, tá bom? Um grande exemplo disso são as pessoas que fazem dietas restritivas, tomam remédios para emagrecer e fazem cirurgia bariátrica. Isso mesmo, quantas vezes vocês já ouviram falar que pessoas que fazem cirurgia bariátrica e voltam a engordar? Pessoas que fazem lipo e voltam a engordar. Porque no processo não houve aprendizado, você até consegue o seu estado desejado, mas você não consegue manter o seu desejo. Então, é efeito sanfona no meu caso, que é emagrecimento, tá? Elas não desenvolvem habilidades e competência, mentalidade de magro, continuam em zona de conforto, porque o que emagreceu não foi o aprendizado, seu esforço próprio em querer aprender algo. Então, vocês viram aí que o coach, ele ensina a aprender. É que nem eu dei o exemplo do engenheiro. Ele se formou engenheiro, mas ninguém ensinou ele como ele vira diretor. Como que ele alcança, né, um nível mais alto dentro da sua profissão. Então é isso, a gente tem que, ali naquela caminhada, tem que ter um aprendizado, a gente tem que pegar planos, estratégias, como que a gente vira isso, como que a gente se torna isso, o que devemos fazer, montar o plano, é como fazer, sempre, tá? Então, assim, aqui está bem claro que o coach não é psicólogo, o coach ele não trata traumas do passado, somente o futuro, suas metas, seus objetivos, seus sonhos. Tirar essa palavra sonho, colocar no papel, criar plano e seguir em frente, tá bom? Então, por essa razão, é muito importante que o coach e a geração de conscientização e desenvolvimento de mentalidade em cada sessão e cada etapa do processo, através de feedback, sem julgamento. A gente não tem julgamento, não existe certo e errado, existe um processo de evolução, tá? Para a elaboração de ações e objetivos de desenvolvimento, tá? Resultado mais feedback, aprendizado, tá? Ambas, a gente também aprende muito com os clientes, né? Então, é uma troca. Resultado mais aprendizado, desenvolvimento mais sustentabilidade, você vai ser o que você quer. E ser, fazendo, você vai ter o que você quer. Essa é a regra, tá? Assim, é uma das bases que o coach desenvolve os conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso é uma pirâmide que a gente ensina também a pessoa a ter, tá? Que precisa ter conhecimento, habilidade e atitude. Porque o coach pode ser capaz de subir os degraus que deseja com a capacidade de se manter no alto. Quando ele aprende essa caminhada, ele se mantém no alto. No meu caso, como eu trabalho com emagrecimento, ele se mantém magro. Ele mudou a mentalidade, ele aprendeu com o processo, né? Lembre-se que o foco é gerar aprendizado. O coach, o processo de coach, ele gera aprendizado. É justamente por isso que nem sempre aquelas prescrições nutricionais, médicas, tudo mais, por si só não são tão efetivas para mudar um hábito, né? Elas não são necessariamente o que geram, né, o aprendizado. Você consegue entender a distância que existe de um plano alimentar para um aprendizado? Então, isso daqui é muito bom, muito legal vocês saberem que, sabe aquele papo que, nossa, a pessoa que sofreu muito, a pessoa, né, que teve uma infância pobre, não sei o que lá, virou milionário. Nossa, como isso pode, né? Porque ele fez dos erros dele aprendizado. O coach faz isso, os seus erros, fazendo, você vai aprender fazendo, você vai aprender fazendo a experiência, tá? Te gera o resultado consistente, tá? A distância é o caminho dos conhecimentos, habilidades, atitudes que o cliente tem que desenvolver para definir aí durante o processo, tá? Então, assim, você já entendeu que, assim, seguir cardápio é o que eu falo sempre na rede social. Não é só seguir cardápio.
entendeu? Existe aí você tem que aprender a fazer um cardápio, comprar no supermercado, entendeu? No meu caso, que eu sou coach de emagrecimento, né? Nem sempre o agir também do coach gera resultado que esperava. Isso é muito importante falar, tá? Que a ação ela é muito importante, mas o resultado de não acontecer, o feedback do coach, ele está fazendo, ele está comprometido. Se ele não estiver comprometido, não existe processo de coaching. Você acredita? Ele precisa alinhar os três pontos da pirâmide, tá? Que é o conhecimento, habilidade e atitude, tal. Então, como eu escrevi aqui embaixo, nem sempre o agir do coach, o agir dele, a ação dele tem o resultado que ele esperava. Mas o importante é a ação, tá? Se o resultado não acontecer, no feedback do coach, o cliente analisa o que deve ser feito e vamos remodelando ou o que não deve ser feito para corrigir a caminhada em direção ao resultado. Dessa forma, o aprendizado é consolidado, pois o cliente passa não somente a saber como agir, mas também como não agir. É muito importante isso, gente. É muito importante mesmo. Então, dessa maneira, você consegue chegar aí à vitória. Porque se você mudar o foco, o que você vai aprender agora, que eu vou ler, você vai ver como o jogo muda. Para que todo o processo seja efetivado, o coach tem técnicas e ferramentas para ajudar uma pessoa a se comprometer mais ainda com o seu objetivo. Contudo, a pessoa tem que estar disposta a se centrar no processo de coaching. Se a ação não foi feita, porque tudo depende da ação do cliente, do coach, não existe o processo. Ou seja, sem comprometimento real com a ação, somente nada acontece. Entendeu? Ação, aquela coisa, vou fazer, e não volta com feedback, na sessão não é verdadeiro, na sessão não é 100%, não acontece, tá? O coaching só vai funcionar com a ação certa, tá? Se o cliente se manter no foco, pedindo e aprendendo cada passo dado na direção do seu resultado. Centrando-se no feedback, lembra? O feedback sempre na sessão, volta e dá o feedback. E no próximo passo, recapitulando, aprendendo e replanejando os degraus para a chegada do seu ponto B, que é o estado desejado. Então, para o coach, o mais importante é a jornada do que o destino, do que o resultado. Ele tem que aprender e assim ele vai se manter consistente. O estado desejado é consequência do processo de transformação e da evolução do cliente, que agora tem um tamanho maior e as competências necessárias para superar os desafios, que antes, no estado atual que ele estava, não pareciam, vamos dizer, impossível chegar no seu estado desejado, né? Intransponível. Como coach, é imprescindível que você trabalhe a reeducação mental, tá? E a construção de escolhas, o modo de pensar, as perdas, os ganhos e outros fatores. Mais do que a balança, que é no meu caso que eu trabalho com coach de emagrecimento, e mais do que a diminuição de um número de manequim, um resultado estético. Foco é igual disciplina, mais comprometimento, mais definição de prioridade, mais alinhamento de valores, mais concentração, mais gestão do tempo, que é igual a ação que você tem que fazer, tá bom? E essa gestão do tempo, gente, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante que essa ação ela seja bem feita com o feedback. E a gestão do tempo, ela traz felicidade. Muita gente é triste porque não consegue fazer tudo o que ela está querendo fazer, mas é porque ela não tem aí a definição da prioridade dela. Então, existe muita coisa dentro de um processo de coaching que você aprende, principalmente se dá valor e começa a ganhar mais tempo, tá? Sair da zona de conforto, que nem sempre é confortável, tá? E reprogramar o piloto automático, que é romper crenças, tá bom? A gente muda o mundo, a maneira que a pessoa olha o mundo dela, tira do mundo, ela consegue ter uma visão melhor, e a visão melhor que existe é do aprendizado, mudando aí e expandindo a sua consciência. Então, o processo de coaching é tudo isso, e não é terapia, você viu? E não é um psicólogo, tá?
ele remodela a sua mente, tá? Dentro do seu padrão, tá bom? Então, eu sou Tati Totti, coach de emagrecimento consciente, tá? Eu ajudo pessoas a mudar a sua qualidade de vida. Até mais. Tchau, espero que tenha gostado.